Como agregar valor na comercialização do café, né? O motivo pelo qual eu convidei o Diego, o Tércio e o Cris é porque a gente tem uma perspectiva um pouco diferente de cada mercado aonde a gente atua, né? O Diego, por exemplo, tem a oportunidade de ter clientes em várias partes do mundo. O Diego também tem o seu próprio leilão de cafés, leilão privado, assim como o Anderson anunciou hoje. O Diego já trabalha com o pessoal da M Cultivo. Então é interessante, do ponto de vista de um produtor também, explicar, né, como a gente consegue agregar valor na comercialização do café. O Tércio, que é encarregado das vendas do Pacífico da Ásia, juntamente com a Austrália, né, Oceania, e o Cris, que é o nosso responsável, gerente de vendas na Europa e no futuro próximo aqui, outras regiões também, região da MENA, não é conhecimento público ainda, então... Em primeira mão. Em primeira mão. Tan, 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 tan. Bom, vou começar então a perguntar, né, para o Cristiano, que já tem 7 anos de casa, tem trabalhado comigo e eu trabalhado com ele desde muito. Desenvolvemos, o Cris faz um trabalho excelente na Europa, conhece muito bem o mercado europeu, o mercado escandinavo, onde a gente tem o escritório na Suécia, onde ele é baseado, e dali a gente foi abrindo. O Cris fez um trabalho de abertura, de expansão de mercado, onde a gente tem hoje pessoas no Reino Unido, a gente tem pessoas na Látvia, a gente tem pessoas na Alemanha, né? O projeto da Light de expansão em termos de equipe de vendas é bem ambicioso no futuro, né, Cris? Então eu queria começar, Cris, do ponto de vista do mercado europeu, que é o mercado que você está mais relacionado nesse momento, o que adiciona valor na hora da comercialização do café? Essa é uma pergunta bem complexa. Eu acho que, né, a gente vai precisar de muito mais horas aqui, porque eu estava até brincando com o Ricardo hoje mais cedo, que quando as palestras aqui de tecnologia, de marketing, de tendência de mercado, poucas pessoas têm um tipo de opinião sobre. Você não escuta muita gente levantando a mão e perguntando. Mas quando é venda, é igual o técnico da seleção no Brasil. Todo mundo tem uma opinião. E é complicado demais, porque quando o time está perdendo, tem um monte de gente que fala: não, por que colocou esse cara? Tinha que tirar esse cara, coloca esse daqui. Então, venda é uma coisa que, querendo ou não, qualquer pessoa vai ter qualquer tipo de opinião sobre como fazer uma venda. Eu acho que, se tratando da Europa, só para dar uma ideia um pouco que o Ricardo está mencionando, a Europa é um continente com 27 países. São 27 culturas, onde você tem talvez umas 12 a 15 línguas diferentes. Então é um mercado muito complexo. Quando a gente abriu a operação da LAI, eu e o Ricardo, naquela época, 2016, 2015 mais ou menos, só estava a gente fazendo a operação toda na Europa. Eu estava participava de logística, de venda, de torra, de qualidade, tudo. A gente viu que não era sustentável. Hoje a gente tem, igual o Ricardo mencionou, um escritório em Gotemburgo, a gente tem 2 armazéns, um em Hamburgo e um na Inglaterra. Hoje a gente tem vendedores localizados, morando nos países onde se consome café. A LAI tem um modelo onde nossa equipe de venda, ela não fica fixa no escritório central. A gente acredita que a equipe de venda, ela tem que estar perto do cliente. Então a gente tem hoje pessoas trabalhando para a gente na parte de venda em Londres. A gente tem uma pessoa trabalhando com a parte de venda em Berlim. Uma pessoa trabalhando, cobrindo o leste europeu. O outro cobrindo só a Escandinávia. Por quê? Venda de café
não é café comercial, especial. Café, produto, ela é relacionamento. Não tem mais nada, não adianta tentar inventar a roda, não. Na minha opinião, venda é relacionamento. Hoje as pessoas compram da gente, claro, por causa da empresa, mas vários clientes compram da gente por causa dele, tem relacionamento com ele. Compra de mim porque tem relacionamento comigo, ou com os nossos vendedores. Venda é extremamente focada em relacionamento. Comprar café verde hoje, se você entrar no TikTok ou no não sei qual YouTube, não sei qual essas plataformas aí, você consegue comprar café verde ali, num clique. Só que o que acontece se o café chegar de uma maneira que você não quer? O que acontece também se o café demorar para chegar? Então, o que eu quero dizer é que do relacionamento, a importância, independente se tiver inteligência artificial, se tiver plataforma, o ser humano, ele nunca vai ser substituído. A relação, a amizade, o olho no olho, entender o que a pessoa está querendo te dizer. Porque é um balance muito difícil de alcançar. O balance da venda, eu tenho que 50% representar a minha empresa, 50% eu tenho que representar o meu cliente. E eu te falo hoje, sinceramente, que é dificílimo chegar nesse balanço. O cliente talvez tenha um peso maior, você quer facilitar um pouco para o cliente, a empresa está um pouco no prejuízo. A empresa está passando dificuldades, quer aumentar a margem, então você tem que subir um pouco o preço, o cliente sai no prejuízo. Então esse balanço é muito importante. Uma coisa que eu também quero deixar, porque é uma pergunta bem complexa, eu quero deixar também aberto a necessidade do pós-venda. É quase mais importante do que a própria venda. A pós-venda, o acompanhamento, como que o café chegou, como que ele está bebendo, qual que é o feedback que você está tendo do seu cliente naquele café que você vendeu para ele há 4 meses atrás. O café está caindo, está agora com o sensorial mais de madeira, ou continua ainda vibrante. Então, o pós-venda é quase mais importante que a própria venda em si. E muita gente esquece isso. Eu lembro lá no meu começo, quando eu fazia uma venda, aquela adrenalina toda, você desligava o telefone, já, vendi. Aí você ia para o outro cliente, partia para a próxima. Aí você partia para a próxima. Mas o primeiro cara que eu vendi lá, talvez o container chegou para ele com 2 semanas de atraso, 3 semanas de atraso, 1 mês de atraso, e eu nem liguei para perguntar como que foi. Então eu acho que, tentando resumir um pouco, porque é uma pergunta bem complexa, como agregar valor na parte da comercialização, relacionamento. Tenta entender, e não existe nenhuma outra maneira que não seja viajar. Tem que sair, tem que tirar a cadeira, visitar cliente, bater na porta, porque não existe outra maneira de fazer de um relacionamento se desenvolver. Então, né, infelizmente para alguns, felizmente para outros, a mobilidade, viagem, bater na porta. A gente tem clientes que eu bato na porta tem 8 anos e até hoje não comprou um café meu. Eu continuo batendo na porta porque alguma hora, quando a porta abrir um pouquinho, eu vou estar ali no primeiro da fila. Persistência, pós-venda. E eu acho que uma coisa interessante também, Ricardo, deixar claro, serviço. Porque, igual eu falei agora, comprar café verde é fácil. Como que você entrega o café, como que sua logística funciona, como que seu departamento de contabilidade funciona, a prontidão que você recebe, o feedback do seu cliente, é muito importante. E é aí que vai começar a dividir os bons dos ruins. Eu acho que o futuro, falei várias vezes hoje sobre o futuro, posso estar totalmente errado, mas eu acho que uma grande parte do mercado de café verde hoje, na nossa visão, que somos importadores, está muito conectado com o serviço. Como que eu presto serviço para o meu cliente. Bom, ele já cobriu tudo. Muito obrigado pela sua presença. Pergunta difícil essa, galera. Nada, você mandou bem pra caramba, cara. Que isso. Mas o que o Cristiano falou tem total base, né? Experiência, o Cristiano vivencia isso. É o que eu vivencio, é o que o
o Tércio vivencia, é o que o Diego vivencia, essa é a realidade, né? A gente, não é à toa que a gente está aqui hoje, o Cristiano, o modus operandi do grupo vai, corre atrás, quem não anda não vende picolé, e a gente vai com a pastinha debaixo do braço e correndo atrás e viajando. O pessoal vê aí o tanto que a gente anda, quem acompanha a gente nas redes sociais, mas começou tudo comigo, com ele, depois a gente foi trazendo mais gente. Hoje a gente tem uma equipe aí de 30 pessoas espalhadas aí pelo mundo, tanto na parte de compra quanto na parte de vendas, e aí a gente tem mais 35 pessoas na parte de suporte, que é tão importante quanto a equipe de vendas, que é a logística, que é a contabilidade, isso, e cada um deles tem o seu papel importante nisso. Então a estrutura, além de tudo que o Cris disse, eu acho que a estrutura por detrás de uma empresa, ela é muito importante, e vai com o que você falou, pós-venda. Logística está totalmente, para o cliente final, a logística totalmente atrelada ao pós-venda. Atendimento ao consumidor, tenho certeza que o cara está feliz, que foi, como que não foi, o café chegou bem, não chegou bem, precisa de apoio na torra, no perfil de torra, como que não torra, informação do café, de onde que veio, quem é o produtor, que processo, variedade, tudo isso. Então, tudo isso tem um marketing, nós temos uma equipe de marketing também para fazer isso, nós temos uma equipe educativa que ensina, está ali uma ferramenta para os nossos clientes. Então, assim, há várias maneiras de comercializar e vender café, né? E às vezes não é propriamente uma transação, é muito mais que uma transação. Relacionamento é algo que é fundamental. E a questão da parte humana, a gente aprendeu muito bem com a pandemia, que depois de tanto tempo sem viajar, que o povo mais queria fazer era viajar e conhecer, e estar perto e conversar pessoalmente, né? Todo mundo ficou cansado de Zoom, todo mundo ficou cansado de Google Meet, Teams, esses negócios, essas plataformas aí de conferências online. Ninguém mais queria mexer com isso, né? Então, essa proximidade com o cliente, entender realmente o que o cliente precisa, saber conversar a língua do cliente, que uma coisa que eu gosto de falar muito disso. A Lai hoje é uma empresa que ela tem 21 nacionalidades representadas dentro da empresa, uma empresa brasileira no exterior com 21 nacionalidades representadas. Por quê? Eu não sei tudo de cultura de todos os países que eu quero trabalhar, mas eu conheço alguém que é dali, que conhece e sabe como falar, não somente o idioma, mas também conhece da cultura. Isso é muito importante, né? Mas nossa, Ricardo, Cris, vocês estão dando a receita para todo mundo ir lá e falar. Boa sorte, porque eu vou te falar para você, trabalho pra caramba. Então, se está preparado para ir lá para fora, arregaça as mangas e vamos embora, porque a gente precisa de mais empresas competentes, visionárias, para poder mudar o mundo do café. Tércio, do seu ponto de vista, entendimento e conhecimento de mercado, Austrália, Pacífico da Ásia, como que você vê a comercialização, ou agregando valor através da comercialização, no seu ponto de vista, meu amigo? Bom, primeiro, obrigado por estar aqui, obrigado ao Ricardo, ao Lai e a vocês que estão no mesmo painel. Dá para ouvir? Tá tudo certo? É uma pergunta, como o Cris mesmo disse, é muito difícil responder de uma forma direta, objetiva e rápida, porque a gente tem um mundo de 7 bilhões de seres humanos para cima, e cada um de nós aqui lida com partes dela. Então eu sempre tento, e é difícil eu falar esse jeito que vai dar certo, porque eu mesmo estou aprendendo todo dia que eu saio de casa. Então eu tento dar uma beliscada, por mais que esteja mais de uma década aí trabalhando com esse tipo de atividade, né, que é vender café lá no final, que existe uma transação econômica. Você tem o lado das pessoas, e essas pessoas, elas estão inseridas em partes de suas culturas, tanto nacionalidade quanto regionais. O mundo, ele é, assim como o Brasil, composto de muitas camadas culturais. Temos aqui a família Minamihara como um grande exemplo disso, né? No meu caso, diversas nacionalidades. Então, assim, indo para o ponto da pergunta, não existe uma fórmula. Eu acho que a atitude é o olho no olho, como já foi dito aqui, é você estar presente, o cliente saber que você e a sua estrutura, a qual você representa, tem capacidade de entregar aquilo que é buscado em primeiro lugar, e o ouvir.
Eu acho que o que a gente às vezes acaba pecando, eu falo pelo meu próprio pecado, né, porque é fácil apontar para o outro lado, de muitas vezes não ouvir o cliente, de não entender exatamente aquilo que ele está buscando, ou a dor. Às vezes ele, né, se você falar, uma pergunta que a gente com o tempo vai desenvolvendo é: para que você vai usar este café? Quem é o teu cliente final? Então são perguntas que a gente vai elaborando e fazendo. Algumas delas são essas. Qual é o uso final da sua compra? É para fazer um blend aqui, porque eu vou misturar com um café da Colômbia, ou de Costa Rica, El Salvador, enfim, África e todos os outros. E você vai começando a filtrar, né? E para isso a gente tem... eu não posso te dizer que eu tenho uma técnica específica, eu acho que isso aí, como a maioria das pessoas, vai desenvolvendo com o tempo. Mas o lado humano, ele é insubstituível. E esse lado humano, eu acredito que a gente, logicamente, desenvolve, mas eu também acredito que a gente tem uma missão individual e coletiva. E quando você genuinamente engaja, né, com as suas habilidades, e todos nós temos habilidades complementares e diferentes, a outra parte, via de regra, não é sempre, ela se sente aquela genuinidade do relacionamento, né, da vontade de você, como empresa e como pessoa por trás também, à frente daquela empresa, naquela situação, de entender, ouvir a dor e depois com a sua equipe, no nosso caso, né, voltar para toda essa estrutura que acho que já foi falado tantas vezes, muitos de vocês conhecem o Grupo Monte Santo Tavares, a ALAI, e eu posso falar como um novo membro, apenas um ano aqui participando, que é uma estrutura realmente muito genuína, composta por pessoas muito bem intencionadas, que realmente arregaçam as mangas. A gente tem respostas muito rápidas aos desafios dos nossos clientes e aos nossos próprios, às vezes. Mas, de qualquer forma, né, vender, tem gente que fala que é uma arte. Eu acho que pode até ser visto dessa forma, mas eu particularmente vejo que é relacionamento em primeiro plano, e depois tudo que foi trazido nos outros painéis aqui antecedentes, desde o primeiro dia. Ferramentas que são tecnológicas, que fazem com que a gente compile esses dados de uma forma mais complementar e tome decisões de gestão propriamente dita. Então, vendas para mim é parte de gestão, é conectado à gestão. Então, quanto mais ferramentas nós tivermos que mensurem as nossas ações, melhores decisões serão tomadas no futuro e, por consequência, ao meu ver, teremos um serviço muito melhor para o nosso cliente final. E, como no caso da ALAI, nós temos, Ricardo, por favor, está aqui, CEO da ALAI, me corrija se eu estiver visualizando de outra forma. A fazenda é nosso cliente, nós compramos da fazenda, nós conectamos, fazemos tudo aquilo que o Ricardo, em vários momentos aqui, o Cris também pincelou aí, participamos, e a gente toma muito risco nisso tudo. Enfim, podemos continuar por muito tempo nessa história. Eu vou tentar fazer o mais breve possível aqui, para dizer o quê? Nada substitui as viagens, o handshake, né, o olho no olho, tomar um cafezinho, experimentar o produto do cliente, com a visão do cliente dele, né? E lembrar que a gente tem outro cliente, no nosso caso, como grupo, muitos, que são os fazendeiros, os parceiros comerciais, que lá fora nós, ao meu ver, somos diplomatas, não só do Brasil, no caso da ALAI, de todos os países que a gente compra e realmente, genuinamente desenvolve relacionamento com a cadeia produtiva e seus parceiros. Então, desculpe não poder te dar uma resposta objetiva, não tem um segredo, uma fórmula, né? Uma fórmula, mas tudo isso é composto por pessoas. A gente tem um privilégio, eu sempre vejo isso. Tive a oportunidade de viajar recentemente com o Ricardo para a Ásia, que é um mercado muito interessante, não vou entrar nesse tópico, mas que faz com que a gente repense
na forma de fazer negócio, ou seja, de vender propriamente dito. Então eu não tenho essa resposta ainda, porque eu estou aprendendo a chegar nela. E nessa jornada, todos nós aqui estamos juntos. Excelente, Tércio. É isso aí mesmo. Não existe uma fórmula, né? As pessoas, como você faz? Eu já recebo ligação direta ou e-mail. Pô, eu quero fazer o que você faz. Como é que você faz? Eu vi com o André ali na palestra, as duas perguntas foram muito interessantes. Primeiro, eu queria saber a receita do seu... como que chama? Qual que é a sua variedade? Qual a variedade que mais produz você transformar a sua produção foi duas de convencional para orgânico? Duas perguntas. A receita que você usava na terra, do composto. E a segunda, qual é a melhor variedade? Ou seja, ninguém quer trabalhar, entendeu? Todo mundo quer... Me dá a receita. Coitado do piolho. Me dá a receita aí. Mas não existe, a verdade é que não existe, né? O que funciona para você, né, André? Às vezes não funciona para mim. Então, assim, uma coisa que a decisão que você tem que tomar é baseada naquilo que você quer atingir ou quer alcançar como empresa. E às vezes, cara, simples assim, tá? Nosso modo operandi é arregaçar as mangas e correr atrás. É gerar demanda e depois você vai adicionando as peças que você precisa para poder crescer. Sempre foi, está no DNA do grupo, está dos fundadores do grupo até em nós e no nosso pessoal que trabalha com a gente. Então não é um negócio chegar lá, jogar não sei quantos milhões, e vamos montar uma equipe de tantos milhões, e vamos ter todo mundo preparado em todos os mercados. Cara, não funciona assim, entendeu? Então cada dia, no dia a dia, indo lá, batendo na porta, vendendo picolé todo dia, quem não anda não vende, aquele negócio. Então assim, pouco a pouco a gente foi se adaptando, a gente foi criando o nosso DNA, desenvolvendo o nosso DNA, trazendo pessoas com o mesmo DNA, e a gente já trouxe, por exemplo, pessoas que a gente acreditava que serviria para trabalhar com a gente, que vêm de outras empresas, por exemplo, que são empresas excelentes, não se adaptam ao modelo de negócio nosso. E vendem muito. Chega na lá, cara, parece que não conseguiu entender como que funciona. Então, assim, não é porque é um mau profissional, é porque a gente tem a nossa maneira de trabalhar. Então, se eu te dar uma receita, não vai funcionar para você, porque ela funcionou para nós, não quer dizer que funciona para você, né, Cris? Isso é interessante também, porque, só para a gente continuar um pouco, acho que com o Diego também, a questão de dinâmica. Eu tive a oportunidade de encontrar com vários produtores aqui, tanto produtores brasileiros, como produtores também de outros países, igual o Diego El Salvador, o outro Diego da Costa Rica. Esses são produtores, a gente está falando aqui, igual a gente tem os campeões aqui, esses daí são campeões, produtores campeões. A fazenda que o Diego hoje participa é a fazenda mundialmente conhecida, mas sem entrar nesse aspecto, uma coisa que também pode agregar muito valor à parte comercial é entender a dinâmica do mercado. A dinâmica de mercado de café, principalmente cafés especiais, ela muda de uma semana para outra, de uma safra para outra. O que era demanda em 2021, ela nem existe mais em 2023. Então, o produtor é muito importante também estar conectado com seus parceiros, no caso, o importador ou outros tipos de parceiros, para entender o que está acontecendo no mercado. Porque a gente estava conversando aí, o produtor falou, eu não vou fazer mais anaeróbio, porque parece que em tal região da Europa já não se vende tanto mais anaeróbio. Ou não vou fazer mais isso. Então, entender a dinâmica do mercado é muito importante, porque ela é muito volátil. Aí, com certeza. Se eu pudesse te fazer só um link com o Diego, por exemplo. Claro, não, eu acho que, Dieguito, tu chegaste em um momento em la finca que necessita muito de ti, não? Tu papá é um ícono, todos conhecem, respeitam e todo isso. Pero tu papá tiene una base, creó una base muy importante de relaciones y relacionamientos con clientes en todo el mundo, ¿no? Y usted ahora está acá a cargo y tratando de llevar adelante este proyecto. Como productor de café, ¿qué tipos de valores usted agrega en la comercialización de café, basado en todo ya que la historia que hay en la familia? Yo creo que Chris lo dijo perfectamente y creo que algo que, bueno, en industria de cafés especiales cambia cada semana.
Es rapidísimo como la tendencia cambia, trends cambian, todo va cambiando, pero algo que me di cuenta que no ha cambiado desde que entré hace 3 años son las relaciones con tostadores, importadores. Eso no cambia de moda, eso es, y la lealtad es muy importante. Entonces, ese año que tuve más visitas en la finca, creo que pude entender la importancia de recibir tostadores, recibir importadores, y creo que abrir las puertas, enseñar lo que uno hace, y con mucho orgullo, porque creo que eso agrega tanto valor en destino. Cuando los tostadores vuelven a sus tiendas y pueden contar la historia a los clientes de ellos, creo que eso agrega mucho más valor en destino al tostador y también importadores. Y creo que entendí que tiene que haber una simbiosis perfecta entre el productor, importador y tostador. Los tres dependemos de los tres. Entonces creo que el valor eso es lealtad. Paulo dijo, coffee is the industry of friends. Exatamente, a simbiose que existe, né? Ele está dizendo entre produtor, importador e torrador, ela é muito importante, né? Eu diria até que ele, como ele é produtor e exportador, ele corta uma etapa na cadeia, mas a gente também acredita na importância do exportador, por exemplo. Interessante também, não sei se vocês entenderam o que ele falou, que a dinâmica do café ele muda, mas a dinâmica do relacionamento não muda. Exatamente. Voltamos aí de novo no relacionamento. Exatamente. Dinâmica de fermentação muda, dinâmica de secagem muda, beneficiamento, mas de relacionamento não muda. Exatamente. E um ponto importante que eu queria mencionar, né, com relação à Alai, nós, por muitos anos, o nosso foco era o produto. A gente focou anos e anos e anos e anos. Eu diria que a Alai hoje ela tem 10 anos. Diria que foi em 2019 que nós fizemos uma transição de focar no produto, ao invés de focar no produto, focar no cliente, né? E foi no momento melhor que a gente poderia ter virado a chavinha, porque foi durante a pandemia, e aí aonde a gente tinha que estar mais conectado com os nossos clientes no momento difícil. A gente não esperava que a pandemia fosse passar, e nós fizemos essa mudança. A gente vai mudar de uma empresa que é focada no produto para uma empresa focada no cliente. E cara, o momento não poderia ser melhor. A gente viu o melhor nos nossos clientes, mas também nós vimos o pior nos nossos clientes durante esse período. Mas se a gente não tivesse construído um relacionamento há anos e ainda dado valor a esse relacionamento, talvez a gente nem estaria aqui hoje. Então, a importância do relacionamento, voltando para o relacionamento, não é simplesmente uma transação, é muito mais que isso. A gente estava falando mais cedo também com o Lucas. O relacionamento é importantíssimo. Não, eu tenho uma pergunta, Diego. Vou falar um pouco em português, depois eu falo espanhol. Uma coisa, o Diego também, Robelo, por favor, aí. Eu acho que eu encontrei com ele nos últimos, não sei, 3, 4 anos, umas 10 vezes. Em eventos de café fora da Costa Rica. Bom ponto. Eu encontrei com o pai dele, e a primeira vez, acho que foi em 2015, no World of Coffee, em Gotemburgo. O pai dele viajava o tempo inteiro. Fazia relacionamento direto com o próprio cliente, agregando valor. Diego, tenho uma pergunta. Estamos falando sobre a dinâmica, não, do café. Como tu hoy miras la dinámica, por ejemplo, voy a hacer una fermentación, seguindo estes parâmetros, ou quizás voy a hacer solo un Pacamara Black Honey. ¿Cómo adapta la dinámica de la finca con el mercado? Esa pregunta me la pregunto todos los años de cada cosecha, de cuánto voy a hacer de cada proceso y cuánto voy a hacer lavado, qué Black Honey, qué fermentado. Lo que creo que es importante es entender cada mercado. Creo que ayer contigo hablamos, Ricardo, que es importante diversificar tu portafolio. Creo que lo que hace Rodrigo y Claudia, creo que también es impresionante, es ofrecer un menú de repertorio súper amplio para todo, porque en café hay gustos para todo el gusto, y creo que es importante poder abarcar cada mercado, cada continente diferente, cada cultura diferente. Entonces creo que lo que es de poder crear un poquito de todo para poder abarcar todos los mercados posibles. Es como un paquete, ¿no? Con variedades también, procesos, con todo, sí. Tércio, você falou que nem ia falar nada de mercado da Ásia, mas eu queria que você desse uma palhinha aí
como a nossa experiência, ou a sua experiência, com relação a como o mercado asiático vê, né, o café, porque eu acho que isso também é dizer como que a comercialização traz o valor agregado, né? Eu acho que há mercados e mercados. Outra coisa que a gente também tem que falar, o mercado europeu, como o Cris mesmo descreveu, é um mercado complexíssimo, apesar da União Europeia, cada país com seu idioma, com as suas leis, apesar de ter leis que são leis mais da União, mas tem leis individuais de cada país, você tem fronteiras, você tem dificuldades de logística. Por exemplo, os Estados Unidos é o maior consumidor, a Europa é o maior consumidor no total global de café em número de sacas, né? Mas são 27 países. Aí você tem os Estados Unidos, que é um país com uma lei, que é o maior consumidor, e é muito diferente os desafios, as dificuldades que nós temos. Aí você vai para a Austrália, é um mercado totalmente diferente, com uma perspectiva totalmente diferente, Sim. com um nível de qualidade totalmente diferente, até mesmo, vamos dizer assim, nas cadeias redes de alimentação, como o McDonald's, por exemplo, onde o barista é treinado a tirar e fazer um latte art. Numa nova Simonelli, Uma nova os melhores Simonelli, equipamentos. você vai no McCafé na Austrália, você vai lá, o cara vai te fazer um cappuccino e vai ter uma roseta, vai ter um desenho no café, é impressionante. Então assim, aí você vai para o mercado um pouquinho mais para cima, que é o mercado da Ásia, é um Sim. mercado totalmente diferente. Então assim, Tércio, dá uma palhinha para o pessoal aí com relação a essa dinâmica, essas divergências, diferenças entre mercados. Sim. Bom, vamos lá. Ásia-Pacífico ali, se você falar só do leste asiático, segundo o World Bank, a gente tem 2,35 bilhões de pessoas. Assim, vamos falar de número base, né? Não vamos entrar muito profundo nessa parte. Então, assim, população. Aí você quebra alguns países ali. Você pega uma Tailândia com mais de 100 milhões de habitantes, uma Indonésia, um monte de ilha grudada na outra, 300 milhões de pessoas, e assim por diante, tá? Tá tudo lá no Google, por favor, cheque os fatos. Mas o ponto aqui é o seguinte: cada um tem sua cultura, cada um tem sua religião, e isso, de uma forma não muito lógica, mas muito nítida quando você visita essas localidades, esses países, interfere diretamente no hábito e no tipo de consumo. Só um ponto que eu esqueci, eu vou dar um passo para trás, que é a questão da average age, como falar, a idade média da população. Se você pegar, só vou pegar a Indonésia para dar uma pincelada, e aí eu vou entrar na Tailândia e fazer o paralelo que o Ricardo perguntou. 30 anos de idade, tá? Então, assim, é uma população muito jovem, ainda tem muito tempo de consumo pela frente, é uma classe média em crescimento. Se você pegar aí, o Ricardo, a gente estava lá, né, Ricardo, há 3 semanas praticamente, e tem o Chun, não sei onde ele está, não estou conseguindo vê-lo aqui, mas que está visitando o Brasil também. Mas o consumo, ele é muito relacionado a essas questões. Agora, produto, na Austrália, 95% do mercado Austrália, Nova Zelândia, bebe café com leite, o latte. Tá, o nosso café com leite, lógico, com uma apresentação diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Então isso define o tipo de compra, o tipo de produto, origens, perfis sensoriais e assim por diante. Tá? Porque o consumidor está buscando aquele café com leite todo dia e ele tem um consumo per capita mais alto. 3 xícaras por dia, numa média de 4 a 5 dólares australianos, que deve ser uns 3 dólares e 50 americanos. Você vai para uma Tailândia, não dá para falar de tudo, é muito complexo, e a gente está aqui para aprender com eles mesmo, tudo é muito novo para todos nós e para lá também. Mas você vai para a Tailândia, eles fazem coffee drinks. O que é isso, cara? E um monte, né, diferente, variedades. Uma torrefação, a gente pode mencionar talvez uma aqui, pode falar nome, né? Nana Coffee Roasters. Procurem, tenham curiosidade, por favor, dê uma olhada, talvez seja um futuro showroom de alguns aí.
Cara, a gente chega ali na cafeteria, tem 5, 6, talvez mais, eu vou falar o básico que eu vi assim, de tipos de bebidas diferentes, com tônica, frutas locais e adicionado um expresso, um shot de café. 35 graus, país tropical, influencia diretamente no hábito do consumidor. Então assim, muito difícil eu falar tudo que a gente viu lá agora, porque realmente é fascinante. Agora, o consumo deles não começou ainda, a gente não tem métrica suficiente para falar. Eles vêm tradicionalmente de um café robusto misturado com leite condensado. É o que eu vou... como chegou o café lá? Eles têm o Vietnã, com muitos benefícios, inclusive fiscais, que eles se protegem, assim como a gente tem algumas barreiras comerciais. Enfim, tudo isso para dizer o quê? A gente nem chegou ainda, pelo menos no que se refere à Ásia principalmente, no consumo de cafés de qualidade. É a marola que um dia vai formar uma onda que depois vai virar uma tsunami, que ainda ninguém, e eu acredito que nenhum report foi feito nisso, até mesmo pelos grandes grupos. Não é um mercado consolidado, e aí eu faço o paralelo para a Austrália e já vou respeitar os outros convidados aqui também, de não tomar muito tempo, onde você tem 25 milhões de pessoas, um pouquinho mais. Todos os grandes operadores de café que vocês já ouviram falar, que também estão no Brasil, estão lá. Nós hoje temos registrados como CNPJ na Austrália, em torno de 22 traders de café. De pequenininho, que está lá representando um grupo, e os grandes grupos que a gente sabe e está acostumado com os nomes. E nós, no último ano, a Alai lançou na última MICE de 2022, para aprender, ler o mercado e finalmente prover os serviços que a gente provê naquele mercado. Mas é um mercado extremamente consolidado. E com a pandemia, só para fazer um paralelo com o que o Cris falou, a gente está em outro mundo. Mudou o comportamento, mudou a forma de tomar café no sentido de... Existe a demanda, mas mudou a forma que o consumidor consome o café. Então, enfim, não tenho a resposta final, de novo. Mas tem o quê? Uma grande posição de café sentado lá no pós-pandemia. Tem um monte de desafios. Os torrefadores, muitos deles realmente sofreram muito com a pandemia. Isso a gente viu, né, Ricardo? Sim. Impressionante o impacto que teve. A gente tem um país que depende muito, e eu não sei se a Europa, eu imagino que talvez também tenha isso, a questão da falta de mão de obra. Então, bom, no final, todo mundo quer tomar os seus 3 cafés por dia, mas nem todos hoje estão indo tomar como 2020 ali, eles tomavam. Então, com a nossa união, com a nossa forma de pensar coletiva, a gente tem lá um mercado muito, como falar, bubbly, sparkling, sabe? Um mercado muito novo, muito jovem, que precisa cada vez mais de nós, de qual que seja a nossa origem, entender o que eles realmente querem e nós, como operadores da cadeia, provermos os serviços necessários e a excelência que o Cris falou lá no final, na ponta do pós-venda. Eu acho interessante essa que você falou. Eu acho também que talvez a gente podia talvez até abrir depois para pergunta, só para mudar um pouco a dinâmica, mas eu queria voltar de novo no Diego. Vai lá, Diego. Diego, deixa eu soltar uma. Perguntar? Então vai lá. Porque tem uma coisa... Tem pergunta para ele, mas... Eu tenho uma também. Vai lá. Tem uma coisa que a gente estava falando, muita exclusividade. Daqui a pouco a gente vai fazer um cupping aí com o Anderson, com os microlotes que vai estar no leilão dele. Depois parece que você vai abrir o cupping para a região e depois vai ter café do que o pessoal trouxe aí da gringa, né? Exclusividade.
Uma coisa também que a gente esqueceu, que agrega muito valor na parte comercial. Hoje tem uma certa demanda dos nanolotes, dos microlotes, e às vezes a gente conversa com o produtor, ele fala, que eu vou fazer 2 containers desse café fermentado, não sei o quê. Nanolote, do Brasil. 2 containers não é exclusividade. Então, eu queria voltar uma pergunta para o Diego, porque é uma coisa que agrega muito valor. Quando eu compro café, por exemplo, do Diego Robelo, quando eu ligo para ele, estou querendo um café, ele me fala, tem 30 bags, that's it, não tem mais. Exatamente. Ele cria uma demanda para mim, exclusiva, e eu crio essa demanda para o meu cliente. Então, Diego, uma pergunta, como trabalha também com a questão da exclusividade, não? Sí. Porque é muito importante, não? Digamos que no es que haga firmar un contrato de exclusividad, pero creo que como productor tengo que también respetar a ustedes, que no tengo que mandarle el mismo café a todos. Tengo que ser muy, a la hora que yo cato mi cosecha de cada lote, yo pienso, ese café es para Lai, ese café es para eso. O sea, me gusta como pensar adelante y poder ponerle un lugar a cada café sin crear un conflicto en destino, porque creo que eso, en tema de ventas, complica demasiado que el mismo café sea por todas partes. Entonces creo que es como una parte de respeto y de lealtad, pero tampoco es de firmar algo, pero sí creo que como productor tienes que ser muy consciente en tu consumo final. Interessante. Eu acho que voltando àquele negócio de entender quem é o seu cliente, como você focar, o seu foco voltado para o cliente, entender quem é o seu cliente, que ele precisa de você, porque muitas vezes, é o que o Diego estava falando, é que o produtor tem vários produtos e vários processos diferentes, só que ele manda todos eles para todo mundo. Aí como é que você gerencia isso? É muito complexo, é muito complicado, é uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, de recursos que você está utilizando. Então, assim, se você conhece o seu cliente, você está focado nos seus clientes, você entende já qual é o produto que o seu cliente precisa. Você não precisa mandar uma gama gigantesca de qualidades de produtos, porque você já sabe o que o seu cliente quer. E outra coisa também, quando a gente compra um café do Los Pirineus, que é o nome da fazenda dele, e ele estava explicando exatamente isso. Quando ele começa a fazer a primeira prova dos lotes, do mapeamento, ele já começa a separar, falar, esse lotinho aqui eu vou fazer só 20 bags. Esse daqui eu vou fazer 30 para esse mercado. E o efeito, ele é automático, porque quando eu vou vender esse café para um torrador, onde que seja na Europa, eu não estou vendendo uma mentira aqui, eu estou vendendo uma realidade. Eu vendo um produto que só ele que tem no mundo. O lote tem 8 bags. Ou você compra meu lote inteiro, ou eu não te vendo. Ou não é exclusivo. Ou não é exclusivo. Isso agrega muito valor ao produto. O torrador vai lá e compra 8 sacas de café, só ele que tem. O menos, na verdade, ele se torna mais. Porque quanto menos, mais limitado, mais fácil de vender. A gente sempre falou isso. Eu acho que o Diego pode também dar um pouco do exemplo da decisão que ele tomou, por exemplo, de fazer o leilão. Né? Justamente por isso, né, Diego? ¿Puedes hablar un poquito sobre la cuestión de la subasta que tienes y por qué estás haciéndola? Sí, es para, digamos que el tema subasta fue algo que fue este año que me encantó mucho porque siento que es algo que me da más valor también, ya que mi padre invirtió mucho en variedades exóticas y creo que tengo un gran menú y creo que eso le da un gran valor a la finca, poder llegar a otro tipo de audiencia en el café. Entonces creo que escoger lotes súper pequeños, diferentes procesos únicos para subasta. Creo que otra vez lo que decías tú, que la ley de la escasez, creo que es algo que un productor tiene que explorar mucho más en profundidad para ver qué puertas se puede abrir a futuro también. Claro, excelente. Muito bueno. E também tem a questão, isso é muito interessante, hein? E também tem a questão de, agora, quando a Serra Consete em Salvador, acaba de acabar, ¿no? Terminó en abril. En abril, y empieza mayo. otra vez en diciembre, de diciembre a finales de marzo o abril. Abril terminou a safra agora, então os cafés deles estão chegando na Europa, já chegaram já, e quase tudo está vendido. Eu vendo uma coisa que a gente chama pré-venda. Isso também é uma coisa que agrega muito valor. Ele me manda uma amostra, eu pego essa amostra,
e distribuo para meus torradores, meus clientes que eu sei que vai comprar o café. Eu não vou mandar esse café para um cliente que eu tenho dúvida. Então eu mando para o cliente que eu sei que ele vai comprar. Às vezes eu mando 12 gramas de café. E eu fecho uma saca que, não sei, em reais, 6 mil reais. Em 12 gramas. Ou seja, a pré-venda, quando o café dele, a pré-venda também dá uma sensação de exclusividade. Eu estou testando o café antes dele embarcar. E eu faço a venda. Porque eu preciso fazer, como importador, eu não tenho como carregar esse café na Europa, financiando esse café caríssimo, para ver se talvez eu vou vender esse café. Então, aplicamos a pré-venda. Dá a sensação para o cliente que ele está primeiro da fila, para ele tem sempre uma demanda, e o Diego também faz pré-venda. Quando vai visitar a fazenda dele, tem hora que não tem vaga, porque tem cliente direto lá. O Diego já tem uma lista de cliente que ele vende direto. Então, né? Sí, creo que es un buen punto. Creo que como productor es importante recibir a tostadores, compradores y que ellos lleguen a tu finca, seleccionar, eso agrega muchísimo valor. Creo que no muchos creo que tienen la posibilidad de recibir clientes en la finca y creo que es algo que hay que potenciar también. Creo que habla mucho de un productor que, hey, ven a mi finca, te puedo ofrecer todo esto, lo quieres, cógelo ahorita, es todo tuyo. Creo que eso es algo muy importante en la comercialización también de café. Ah, exatamente. A gente, por exemplo, né, falando sobre tudo isso, questão de conhecer o cliente, de providenciar um serviço, né, para o cliente, a gente tem notado, por exemplo, uma demanda muito, muito grande dos nossos clientes, por exemplo, chamando a gente, falando: olha, eu vi esse café no seu website, eu queria provar esse café, só que eu não quero que você mande amostra torrada, verde não, eu quero que você mande amostra torrada. Então a gente, até no nível de serviço, de torrar a amostra para o cliente e mandar a amostra torrada para o cliente, a gente já providencia para dar uma rapidez no serviço e na negociação do café. E hoje com a Ekawa, torradorzinho pequenininho eletrônico, você conecta ele no Bluetooth do seu telefone, eu consigo torrar o perfil de torra do cliente. Sim. Ele me manda o perfil dele. Aí vai da questão do serviço e da importância de ter uma estrutura por detrás. Agora vai torrar esse café aqui, vai mandar para o cliente, vai chegar lá daqui 10 dias, vai ficar maravilhoso, né? Mas é por isso que tem o valor, né? O valor da estrutura que uma empresa como a Lai tem para poder apoiar nessa jornada. E aí, quer dizer, o custo abaixa para nós, porque eu estou mandando o café já torrado, por exemplo, para o cliente. A rapidez na escolha, na decisão do cliente, ela é muito melhor, porque o cara... O descanso já foi feito, eu torrei a amostra de acordo com o perfil dele, ou de acordo com o perfil que eu acho que é melhor para aquele café, e eu posso compartilhar com ele o perfil de torra. Ele vai receber o café torrado, é simplesmente pegar e pôr no copo e provar o café e ver se ele quer comprar ou não quer comprar. Serviço, né? Serviço. Então, se eu mando o café para o cara verde, eu vou ter que mandar pelo menos de 100 a 200 gramas verde. O peso disso é mais custoso para mim na hora de mandar a amostra, tá? Mas não vai fazer isso daqui, pelo amor de Deus. Bom, esse modelo nosso de negócio também, a gente pode ficar falando muito. Eu não estou nem aí, eu falo tudo. Você vai lá copiar. Tô brincando. Vai lá, demorou só 10 anos com uma empresa, com um povo que acredita, os donos, os fundadores do grupo, que deu o apoio para a gente desde o começo. Uma coisa interessante, uma coisa interessante também, que se eu mandar a torra verde, café especial, geralmente o dono da torrefadora, a gente chama de one showman business. É um cara só para torrar, depois ele vai correr para o bar, fazer um expresso, depois ele vai receber uma pallet que está chegando de café. Ele não tem tempo, são empresas pequenas. São empresas pequenas que a gente tem caso com um cliente aqui, com o Anderson aqui, que a primeira vez que eles vieram, eles estavam comprando 3 sacas de café. Hoje eles compram 5 containers. A gente tem que acreditar... Não é tudo o Anderson não, gente. Não é tudo o Anderson não. Mas a gente tem que acreditar que vai existir uma curva que ela vai ser positiva, vai ter um crescimento. O café especial hoje, ele cresce muito mais que o café comercial. Ou seja, voltando à história das amostras, quando eu mando a amostra verde, esse cara que é dono dessa torrefadora pequenininha, que me paga bem,
e que paga bem também o produtor, ele vai ter que parar tudo para ir torrar uma amostra. Diego está esperando o meu feedback. Quando eu mando ela torrada, num dia ele me manda um feedback. E outra coisa, a gente manda para ele um deadline. Se você não me responder em uma semana, esse café é de outro. Tudo isso agrega valor. É isso aí, Cristiano. Isso, só queria... Mas é verdade, quer que eu falo mais? Não, pessoal, maravilha. Beleza, obrigado, Cris. Obrigado, Tércio. Obrigado, Diego. Vamos abrir para pergunta aí para a audiência, né? A gente tem um tempinho aí ainda para quem quiser fazer uma pergunta ou outra. Eu poderia acrescentar só um pedacinho, Mas bem curto. Você não tem, cara. Vamos lá. O Tércio, vamos lá. Agora essa aqui é a questão de irmão para irmão aqui, a gente se considera irmão. O Tércio é o cara mais educado que eu conheço na minha vida, bicho. Ele pede, será que eu posso? Será que não vai te atrapalhar? Eu falo, velho, para com isso, velho. Vai para frente, fala o que você tem que falar, irmão. Eu ia falar dessa parte do relacionamento, né? A gente está aqui no painel sobre como agregar valor a vendas, né? O processo de venda. Não existe venda, existe um processo. Então, o que a gente tem notado, tem aqui um grande exemplo, tem vários aqui, infalível, talvez é uma palavra meio forte para usar quando você fala de vendas, né? Mas é quase infalível quando a gente tem a coroa do relacionamento, que é a visita do produtor na casa do cliente. A Alai é abençoada por ter desenvolvido essa década de relacionamentos em diversos tamanhos, escalas, mas enfim, o ponto que eu quero dizer é isso: nada substitui. O Cris pode fazer um trabalho incrível, a gente pode apresentar o melhor resultado para a empresa no final do ano, mas nada fideliza mais o comprador, assim como o seu pai e agora você faz, do que o envolvimento direto do produtor com o seu cliente final, para não dizer com quem vai beber o café na ponta. E o produtor, e eu tive a oportunidade, e eu posso falar alguns, vou falar do Panamá para ficar neutro, mas o Lamastos, na China, primeira vez que eu vou lá, produtor, super conhecido, super valorizado economicamente, escolhe praticamente a dedo a quem ele pode vender, e ele fazendo um V60 para toda a chinesada lá, e fazendo ele mesmo o processo final de coroar a venda daquele representante dele lá na outra ponta. Então, é só isso. Perguntas? Não? Que legal. Cobrimos todo. É que eu não estou sentado lá, estou sentado aqui. A gente estava numa discussão com o Jorge Naimeg ali e o seu Getúlio, e uma das nossas discussões, tem muito produtor brasileiro que ele não quer entrar na pegada do especial, porque volume pequeno, né? E aí eles ficam fazendo aquela correlação entre o commodity, você produzir sua bica corrida, entregar liquidez, né, rápida e deixar de... O Jorge, não sei se ele está aqui, não sei se ele foi embora, mas ele é um cara assim, extremamente renomado no Brasil, tem qualidade e ainda ele fica sempre pensando em despertar para alçar novos voos, né? Então minha pergunta seria, como que vocês veem a forma como a comercialização do café especial, né? O topo da pirâmide gera valor no café commodity? Isso é possível, né? Um produtor que é produtor de commodity ou tem qualidade, tem todos os pré-requisitos para entrar no mercado especial, ele pode entrar com essa visão de que ele vai vender mais microlotes e que o café dele de 80 pontos, o Fine Cup dele vai ser melhor vendido? Isso é um fato ou isso é só especulação? É o que a gente espera, né? Mas entre esperar e acontecer são dois mundos diferentes, né? A pergunta que a maioria das pessoas me perguntam, produtores me perguntam quando eu venho aqui,
Pô, Ricardo, eu produzo um lotezinho lá de 84, 85, você me compra aquilo lá, mas eu tenho 200 lotes aqui de 80 pontos, e ninguém me compra, ninguém me paga prêmio. Aí eu falo, eu estava conversando, não sei com quem lá fora sobre isso, na verdade. Aí eu falo, a gente estava falando aqui, acho que até na última. Por isso que a pontuação, ela é injusta. Eu não posso garantir para o Fernando que ele vai vender o café dele de 80 pontos lá fora com prêmio. Eu não consigo garantir. Enquanto a gente não mudar a nossa cabeça como um todo na indústria, isso não vai acontecer. Porque, na verdade, a maioria desses cafés vão para indústrias que não valorizam e pagam prêmio em cima de um café de 80 pontos. Na verdade, quando ele compra esse café, ele nem fala 80 pontos. Ele fala, eu quero um Fine Cup 17, 18 e acabou. É isso que ele vai falar. Ele não é tolo de falar, eu quero que você coloque aí 80 pontos na descrição. E se ele falar essa palavra 80 pontos, já subiu aí 10 centavos, 5 centavos, 20 centavos, sei lá. Né? Então, a mentalidade tem que ser mudada desses grandes compradores. O dia que os grandes compradores, indústrias lá fora, entenderem o poder que eles têm, porque, cara, vamos lá, vamos ser honestos. Essas empresas, indústrias gigantescas, que vendem, às vezes, na xícara, o que é pagar 10 centavos, 15 centavos a mais quando você dilui isso por copo de café? Não é nada. Só que a ganância dos caras são tão grandes que é uma coisa de louco, mano. Se uma empresa grande, não vou citar nome, se uma empresa grande que tem uma rede de cafeterias, de mais de 1000 cafeterias no mundo, quando ele aumenta o copo de café 10 centavos na cafeteria dele, 10 centavos de dólar na xícara. Se ele vende 2 milhões de copos por dia, faz a conta. Então, é uma questão de mudança de mentalidade, de lá dos grandes para baixo. Porque todo mundo fala, café especial, café especial, café especial, café especial. E aí, através dos anos, todo mundo começou a investir. É o que eu estava falando para o Moscardini. Lembrei agora. Eu falei, Moscardini, é engraçado. O Rafael aqui da Pugliese, aqui da CIF, estava me perguntando isso. Eu falei assim, cara, todo mundo falava especial, 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 café especial, café especial, café especial, café especial. Aí todo produtor começou a investir. Aí eu falei assim, beleza. Aí você tem aqui na Mogiana, no Cerrado, sul de Minas, se o produtor fizer uma colheita boa, secou o café direitinho, sem assim, nada de especial não, né? A chance que esse café vai beber 82, elas são grandíssimas, gigantescas. Aí você fala, se o cara lá em cima, que é o cara grande, os caras grandes, né? Os caras que estão lá em cima na cadeia, os caras que dominam o mercado, né? Vocês sabem quem são aí, não vou falar nome. Se eles entenderem que a sustentabilidade do café depende também da minha decisão de tomar uma decisão de pagar melhor o produtor, acabou, cara. Esquece mercado, esquece Nova York, esquece tudo. Só que aí a mudança tem que ser. Então aí eu falo, um dia eu estava na Colômbia semana passada, o rapaz chegou lá e falou assim, poxa Ricardo, você está há 20 anos no mercado? Não estou, 15. Você está 15 anos no mercado, e aí você fala, sempre vem falando que a gente tem que mudar como que compra, como que vende, não sei o quê. Você tem visto alguma mudança? Eu falei, cara, eu tenho. Do tamanho que eu queria ver? Não é. Mas, de pouquinho em pouquinho, com mais gente pensando igual, a gente vai chegar num momento, e aí o consumidor também vai começar a demandar uma mudança nesse critério de pagamento ao produtor, e aí a gente consegue mudar a indústria. Será que eu vou ver isso acontecer? Eu vou estar vivo quando isso acontecer? Não sei. Mas será que eu não vou parar? Uma coisa eu sei, eu não vou parar de tentar e encontrar pessoas que pensam igual para a gente conseguir mudar esse cenário na cafeicultura. Deixa eu só, acho interessantíssimo que você falou, só para completar um pouquinho, você bem breve, porque está todo mundo cansado também. Eu sou brasileiro, a gente, como eu tenho família produtora de café. Você é brasileiro? Eu tenho família de produtor de café na região de Piuí, Serra da Canastra, terceira ou quarta geração. Estou querendo dizer o seguinte, a gente como brasileiro, produtor de café, qual o maior país do mundo produtor de café arábica? A gente tem obrigação de estar fazendo isso que o Ricardo está falando.
Se você muda de 80 para 82 pontos, sem quase não fazer nada, depois de 82 a 84, já complica um pouquinho. Tem que ter um pouco mais de cuidado, senão todo mundo fazia. Mas se tiver um pouco mais de cuidado e começar em pequena escala, você vai mudar de 82 para 84, porque vai. Quando esses grandes players olharem para o Brasil e começar a ver, não tem mais café de 80 pontos, não tem mais café de 39 pontos, muda todo um sistema. Então, grandes produtores têm quase um dever de estar agregando esse valor na comercialização, porque o mercado de Nova York, ele olha para aonde? Ele olha para o Brasil, ele olha para a Colômbia, Vietnã, para a Robusta, mas a gente falar só de Arábica, então são poucos países que o mercado olha. Se quando o mercado de Nova York olhar para esses países e as commodities, café, não existirem mais na escala que existe hoje, é uma mudança no sistema inteiro. Só para complementar, eu acho que a tecnologia vai ajudar a gente muito com isso. Mais alguma pergunta? Acho que deu, né, pessoal? Todo mundo gostou? Obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado.